Interesting story. Uma história My father was interessante. very good friends Meu pai era muito amigo do Albert Schweitzer, Nobel Prize winner and famous. ganhador do world famous. prêmio Nobel e He mundialmente treated the whole famoso. Schweitzer family for Ele different tratou diseases. toda a família dele First, para diferentes the wife, doenças. Mrs. Schweitzer, Primeiro, a had esposa, widespread a lung senhora Schweitzer, tuberculosis, was in teve a both of her tuberculose lung fields. pulmonar This was espalhada all em grande before the parte de days seus of pulmões. antibiotics for Isto lung- foi antes de for lung existirem antibióticos para tuberculosis. tratar a tuberculose pulmonar. And she was given up. She was just barely Ela havia 50, sido condenada given à up to morte e ela mal tinha 50 anos e condenada a die. She morrer. started with the Gerson therapy. E ela She começou a survived fazer until a well terapia into de her Gerson 80s. e sobreviveu até seus 80 The anos de next one was idade. their daughter. A próxima foi a filha Rena deles, Schweitzer. Rena She Schweitzer. was about 3-4 years older Ela than era I. uns I 34 remember anos mais going velha do sleigh que eu. riding with her. Lembro-me de andar de trenó com ela. But she had little ulcers on her skin. Not many. Mas ela tinha 3 or algumas 4 or úlceras na 5, pele, and não they muitas, would 3, heal. 4 ou 3 or 5 4 que or 5 new ones cicatrizavam would e come. depois mais outras 3, Within 4, about 5 4 apareciam. years after that, Dentro de cerca de the whole 4 body anos was após covered with isto, o corpo ulcers. inteiro dela estava coberto pelas mesmas It took úlceras 3 hours purulentas. to bandage Demorava her 3 morning horas and para night. colocar ataduras nela de She'd been manhã sent e à over noite. all over the world. Ela foi enviada para o mundo To todo, a dermatologists dermatologistas, and various diversas university clínicas clinics, universitárias, a professors. professores. And they found that this disease had been E described eles descobriram 5 que times esta in the doença entire somente havia history sido of descrita medicine. 5 Well, great. vezes Now what? em toda a história da medicina. Ótimo, e agora? No, they didn't know the etiology. É Wonderful claro word. que eles não sabiam a etiologia. Esplêndida palavra, significa de onde vem. So naturally they couldn't treat Então, it. naturalmente, eles não sabiam como tratá-la. Não sabiam o que fazer. Mas sabem, My father had never meu heard of pai it também either. nunca havia ouvido falar desta Nor did doença. he have any real Nem tinha um understanding entendimento real de qual era a causa dela, exceto de que ele sabia que o corpo não consegue funcionar se você não nutri-lo corretamente, desintoxicá-lo. So he changed her Então ele diet, modificou a gave dieta. her fresh, organic vegetarian Prescreveu a food, ela lots alimentos of freshly vegetarianos, pressed orgânicos e juices, frescos, bastante sucos de vegetais prensados frescos e desintoxicou com os famosos enemas de café. E ela se recuperou. Ela recuperou-se, casou-se, teve 5 filhos. E, aliás, ela ainda está viva. Falei com ela. Mais ou menos há 1 ano atrás. Ela mora em Los Angeles atualmente. O próximo paciente foi o próprio Albert Schweitzer. Ele teve diabetes. Ele recuperou-se dos diabetes, tipo 2, sem problemas. Então, aqui temos 3 pessoas da mesma família que se recuperaram de 3 tipos de doenças diferentes, com a mesma terapia de curas básicas. Este é o ponto. Só é necessária a nutrição adequada, e o corpo irá curar a si próprio. A afirmação do Dr. Gerson era: é dever do médico ativar o mecanismo de autocura do próprio corpo, porque o corpo é equipado com ele. Você se machuca, se fere, se queima, ele se cura. Você tem um resfriado, uma gripe, ele se cura também. Mas estas doenças crônicas, o que elas são para você? São definidas como doenças incuráveis. Sejam as doenças cardíacas, ou lúpus, ou artrite, ou colite ulcerativa. Creio que haja 1.500 doenças diferentes. Lembrem-se, só há uma saúde. Mas todas elas são basicamente causadas porque o sistema do corpo, as células, os tecidos, não estão nutridos adequadamente. Nutra-os e ficará bem. De fato, estamos com muita sorte hoje. Temos até agora, encontrei 2 pacientes recuperados pela terapia de Gerson aqui. Um não foi tratado para o câncer, mas o outro sim. Eles estão muito bem. E mais uma coisa, não gosto de me vangloriar, geralmente. Mas há algo que precisa ser dito, porque impressiono as mulheres. Tenho 81 anos de idade. Não tenho nenhuma mancha senil. Alimento-me deste modo. Só como alimentos orgânicos. Eu me esforço. Luto todos os dias pela minha saúde. Dirijo uns 30 quilômetros todas as vezes para ir a um lugar onde possa comprar todos os meus alimentos orgânicos. Mas vale a pena. Nunca fiquei em um hospital, nem mesmo tenho um médico. Não tomo medicamentos.
Não tomo medicamentos, não fico hospitalizada, não tenho doenças, não tenho que parar de trabalhar porque estou doente. Esses tipos de coisas não acontecem comigo. Na realidade, tenho feito longas viagens pela Europa. E agora, o que é importante é que a terapia de Gerson está agora se encaminhando lentamente para dentro da terapia convencional. A medicina convencional está dizendo, bem, temos que realmente trabalhar a nutrição. E provavelmente nas mulheres, uma nutrição deficiente provoca cerca de 55% dos casos de câncer. E em homens, 45%. Acho que isso seja um monte de besteiras. Não acho que isso possa ser dito dessa forma. Acredito que todas as doenças, especialmente as crônicas, sejam causadas por uma nutrição deficiente. O sistema imunológico desiste. Ele tenta e tenta, luta e luta. Mas então, chega um tempo em que ele não consegue mais fazer isto. O sistema imunológico desiste. E os sistemas enzimáticos, o hormonal e de minerais e todos os equilíbrios, tudo para de funcionar. E algo acontece. Quer você chame a doença por nomes diferentes, tanto faz. A causa subjacente é sempre a mesma: toxicidade e deficiência. E isto, sendo uma verdade, é fácil de lidar com a mesma. Se você conhece o problema, X igual a S, então Y igual a S. Logo, você sabe qual é a resposta. Então, coma seus alimentos ricos em nutrientes, orgânicos, sem aditivos, químicos, conservantes e todos aqueles venenos. E você mantém seu corpo limpo. Previne que ele acumule toxinas, pois as toxinas e venenos também são definidos como inibidores enzimáticos. Se inibir as enzimas, nada funciona direito. E vamos voltar às assim chamadas doenças mentais. Quantas pessoas você conhece que estão depressivas, que tomam antidepressivos? Bem, se as células cerebrais não estão recebendo nutrientes, elas não conseguem funcionar corretamente. Elas funcionam em uma capacidade mais baixa, depressiva. E você fica depressivo. Então você toma remédios. Isto corrige a causa do problema? Soluciona a mesma? Não. Isto só a piora. Mais remédios. Não há nenhum medicamento, nenhum, que não sejam eventualmente tóxicos ao fígado. Agora você toma remédios e envenena o seu fígado, além dos problemas que você já criou com os alimentos. E frequentemente com o seu emprego, algumas vezes com os sprays e químicos que usa na sua casa. Todas estas coisas são tóxicas. Não faça isso. Sabe? Meu pai dizia, estude a natureza. Suas leis eternas irão protegê-la. Alimentos naturais, viver de forma natural e os nativos de diversos locais do mundo que chamamos de subdesenvolvidos ou de selvagens ou algo do tipo, não importa, eles não ficam doentes, eles vivem da natureza e eles não deterioram o solo, eles não destroem o meio ambiente. Estude a natureza. Bem, e os animais? Por exemplo, os ursos, eles vivem na natureza. Eles hibernam. Quando fica muito frio, eles procuram algum lugar onde possam hibernar. Sabe, eles se aconchegam em alguma caverna e dormem. Eles dormem por quanto tempo? 2 meses e meio a 3 meses e meio, dependendo de quão frio fica e de quanto tempo. Então, eles farejam um ar morno. E a primavera chega. E eles acordam. Agora vocês sabem que eles não comeram e nem beberam, não defecaram e nem urinaram, não fizeram nada, só dormiram. É um estado semicomatoso. Eles não estão em coma, estão vivos, respirando. Então, eles se arrastam pesadamente para fora. E você pensa que eles estão mortos de fome, não é mesmo? Eles querem comer? Não é o que eles fazem. O que eles fazem? Primeiro, eles dão cabeçadas em alguma árvore lenhosa, na casca,
na casca da árvore Bishop. Eles comem alguns rebentos frescos e jovens de folhas, ricos em nutrientes e em enzimas, e eles se desintoxicam. Só então o corpo funciona. Com as toxinas fora dele, expurgadas, agora as enzimas param de funcionar. E eles podem comer. Eles sabem bem. Eles não comem com um corpo intoxicado. Nós não fazemos isto. Comemos, ficamos com dor de estômago. Vamos ao médico, ele nos prescreve alguns remédios, nos envenenamos mais um pouco, e então sentimos fome e comemos mais um pouco. Este não é o modo certo de tratar o seu corpo. Então, as pessoas tomam antidepressivo e anti-isso, anti-aquilo, este remédio, aquele remédio. Vimos pacientes chegarem com listas de medicamentos e químicos para todo o dia, para todo o tipo de doenças do tamanho deles. Eles melhoraram? Não. Cada novo medicamento tem efeitos colaterais e provoca uma nova doença. E eles vão ficando cada vez mais doentes. É um grande negócio, muito bom. Este é outro problema da terapia de Gerson. É um péssimo negócio. Somos contra os pesticidas, contra os fertilizantes artificiais, os fungicidas e todos os demais. Certamente somos contra o álcool, cigarros e todas as outras drogas que as pessoas usam. Por que eles usam drogas? Porque sentem-se extremamente infelizes. As crianças? Se as crianças começaram, na pré-escola, a desenvolverem problemas cardíacos, elas estão lentas, gordas, obesas. Comem os alimentos errados, sabe? Tenho um bom apetite e como bem. Não perdi nem ganhei 1 quilo desde que tinha 35 anos, desde o nascimento do meu último filho. Você pode comer tudo o que quiser. Você não sente fome ou desejo de comer quando come alimentos nutritivos. E este alimento não te engorda. É nutritivo, não te engorda. Não só isso. Temos visto pessoas que vêm para a clínica obesas, pacientes de câncer, assim como outros. Tivemos um paciente recentemente que tinha doença cardíaca, apneia, tinha um marca-passo cardíaco, diabetes, ele tomava 45 unidades de insulina, era extremamente obeso. Tinha todos os tipos de problemas e o médico disse que ele tinha fígado gordo, esteatose hepática, e que 50% dele já era. E, na melhor das hipóteses, ele teria alguns meses de vida. Ele tinha 54 anos. Em 3 semanas, sem ficar com fome por sequer 1 minuto, ele fez a terapia de Gerson. Tomou os sucos vivos, frescos, um copo de 240 ml de sucos de vegetais frescos, preparados na hora, de hora em hora, totalizando 13 copos de suco por dia, com mais 3 refeições completas, vegetarianas e sem sal. Sem sentir fome, nem por 1 minuto, ele perdeu 13 quilos em 3 semanas. Muito disso era retenção de líquidos, edema, bastante era excesso de gordura, e ele se sentiu maravilhosamente bem. Ele mal podia andar. Através de um quarto grande, primeiro ele começou a andar 1,60 quilômetros. Antes de ele ir embora da clínica, ele estava caminhando 6,40 quilômetros por dia. Ele tinha energia. Ele estava tão feliz que irradiava isto por todo o lugar. Vou lhes contar sobre o que aconteceu em relação ao sexo. Ele andava tomando Viagra. Não funcionou. Então tomou 2 comprimidos. Isto é extremamente perigoso. Se você já tem problema cardíaco, pode matá-lo. Triste, o remédio não funcionou. Ele não precisava mais de Viagra e nem de mais nada. Ele ficou tão feliz. É disso que estamos falando, de voltar a ser normal. Tudo funciona. E isto é o que importa em relação à terapia Gerson. Não estamos lidando somente com o diabetes. Não estamos lidando somente com a obesidade. É disso que estamos falando, de voltar a ser normal. Tudo funciona. E isto é o que importa em relação à terapia Gerson, que era o que ele tinha. Tudo foi curado. Todas as funções corporais voltam ao normal. E este é o ponto. E se me perguntasse agora sobre algum tipo de doença obscura da qual
Nunca ouvi falar. Já curou alguém com esta doença? Talvez eu tenha que dizer que não. Não que eu saiba, mas não importa. O corpo cura a si mesmo. Só damos a ele o poder de curar-se. Restauramos a habilidade de cura dele. E isso é tudo que tem para ser dito.